Olá pessoal, boa noite, bem-vindo, bem-vinda. Agora sim, o resumo do dia desta quarta-feira, para lá de agitada, notícias importantes nos bastidores da política, notícias para quem gosta do mundo do futebol, como o Carlos Carvalho, está aqui já de olho no Allianz Parque, quase pediu pro Ayrton para ser liberado para ir ver lá o Palmeiras na semifinal com o Boca Juniors, e já estava me falando aqui, ó, ontem já virou o River Plate, agora nós vamos virar também. A diferença, Carlos Carvalho, é que lá foi 1-0, não foi 2-0 igual o Boca lá na Argentina. Mas depois nós vamos falar de esporte. Sim. Antes, agradecendo mais uma vez você no outro lado da telinha, da telona no seu celular, acompanha todas as noites aqui ao vivo o resumo das notícias de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Comigo, Leandro Amaral, e com Carlos Carvalho. Boa noite, Carlos. Boa noite, Leandro. Boa noite a você, internauta ligado no RDTV. Lembrando que você também pode participar aqui do nosso programa através da caixa de comentários desta live. Então, tem alguma pergunta, tem alguma sugestão, tem alguma opinião sobre os assuntos que nós vamos trazer aqui no RDTV? Então, faça isso através da caixa de comentários desta live. Legal. Amanda Lemos, Júlia Micali, o Ayrton, a Socorro, a Flório, o Pedro, George Garcia, toda a equipe aqui a postos para trazer aqui o conjunto de informações desta quarta, 31 de outubro de 2018. Daqui a pouquinho vamos trazer o resumo do dia, a operação da Polícia Federal que chamou a atenção do Brasil inteiro na Baixada Santista, que culminou aí mais uma vez em questões envolvendo o Porto de Santos, desdobramento na cidade de São Caetano, um empresário com atuação na cidade também acabou sendo preso. A prisão não aconteceu na cidade de São Caetano, a prisão foi na cidade do Guarujá, mas a empresa dele em São Caetano foi alvo também aí de busca e apreensão por parte de agentes da Polícia Federal. Antes disso, nós vamos trazer aqui, conforme prometido, presença aqui conosco nos estúdios, mais uma vez, o prefeito de Santo André, Paulo Serra, atualizando as informações da cidade e, claro, também trazendo as novas perspectivas para a cidade de Santo André a partir do resultado das urnas do último domingo, com João Dória, governador do estado de São Paulo a partir de janeiro, e Jair Bolsonaro, presidente da República. Paulo Serra, obrigado mais uma vez pela gentileza, boa noite. Boa noite, obrigado Leandro, obrigado Carlos, Ayrton, toda a equipe. Sempre um prazer estar aqui com vocês e parabéns pelo trabalho aí pela região do ABC. Legal. Bom, e nós vamos falar sobre muitas notícias de Santo André, mas começando pelo fato mais recente, Paulinho, a questão da eleição do último domingo. E a gente chamava atenção aqui, nas 7 cidades do Grande ABC nesse segundo turno, só Santo André e São Caetano do Sul, João Dória manteve a vitória no segundo turno. Márcio França ganhou nas outras 5 cidades. E Jair Bolsonaro, assim como havia feito num primeiro momento, confirmou a vitória também no segundo turno em todas as cidades do ABC. Para Santo André, no olhar de gestão, até com o olhar partidário também, qual a importância e como é que se projeta Santo André nesse novo cenário estadual e nacional? Primeiro, a gente vê a questão estadual com bastante otimismo, né? O João Dória, o nosso candidato do PSDB, esteve aqui, por 2 vezes, esteve na pré-campanha, ainda há poucos dias da eleição, num grande evento lá no 1º de maio. Depois a gente fez uma caminhada na Oliveira Lima, já próximo do final do primeiro turno, que foi muita gente, muito bem recebido. E as urnas mostraram, no segundo turno nós fizemos os adesivaços, reuniões, bandeiras aí pelo centro, enfim, fizemos o trabalho para consolidar aquela votação do primeiro turno, que já havia sido uma votação importante e deu certo. Outras cidades acabou havendo uma reversão, cidades que ele tinha ganho no primeiro acabou perdendo no segundo, e em Santo André isso não aconteceu. Do ponto de vista eleitoral, do trabalho, é claro que é muito importante, a gente vê que o trabalho deu resultado, um trabalho político, e do ponto de vista da gestão também, porque é muito bom para a gente saber que a população ainda se identifica com o tipo de gestão do PSDB que a gente tem feito aqui na cidade, com conceitos de enxugar a máquina, de desburocratizar, lógico, no município é mais difícil, mas com conceitos mais liberais, de parceria com a iniciativa privada, que o Dória defendeu muito lá na prefeitura. Enfim, as pessoas serve também esse resultado para a gente entender que a compreensão das pessoas com a nossa gestão é que Santo André está no caminho certo. Claro que falta um monte de coisa e não dá em 1 ano e 10 meses para a gente resolver problemas históricos da cidade, Mas essa compreensão acredito que as pessoas estão tendo. Claro que pesa também uma grande rejeição ao PT, Santo André manteve essa rejeição, mesmo a votação do Bolsonaro
né, foi uma votação acima da média nacional, né, aqui na cidade. É uma votação muito parecida com a média do estado de São Paulo, então isso mostra, sem dúvida nenhuma, uma rejeição, mas nas cidades da região também essa diferença foi menor, né? Santo André tem mantido, né, uma rejeição grande ao PT, e somando tudo isso eu vejo com muito otimismo. A eleição acabou, né? Claro que precisa esperar a poeira baixar um pouco, né, das questões partidárias, mas para Santo André, para a nossa gestão, para o nosso foco principal, que é a gestão da cidade, eu não tenho dúvida que a gente vai ter excelentes resultados na parceria com o governo do estado e também a manutenção e o crescimento das parcerias que nós já temos com o governo federal, né? Por exemplo, na questão das creches. Nós temos 9 creches em construção que a gente conseguiu com o governo federal, né? Precisamos de 10 para zerar o déficit, falta só uma, né, até 2020. A gente vai atrás disso agora com a equipe de transição. Enfim, por ter uma via ideológica, vamos dizer assim, mais semelhante, se a gente dividir de maneira até simplista pela raia da direita ou da esquerda, nós estamos próximos de quem venceu, né, que não é só uma questão ideológica partidária, mas claro que isso ajuda e aproxima. Então, vi com bastante otimismo, fiquei, claro, muito feliz com o resultado, né, da cidade de Santo André ser uma exceção no bom sentido, né, do Dória ter ganhado aqui, e como reflexo também no nosso bom trabalho. Agora, Paulinho, eu me recordo muito em 2016, inclusive quando você, de forma exitosa e com uma ampla vantagem, conquistou a Prefeitura de Santo André, muito discurso, renovação, a novidade, é preciso romper com as velhas práticas da política, e isso agora ficou muito claro na população do começo ao fim do voto, né? Porque antes a população separava o que era candidatura majoritária e o que era proporcional. Agora nós percebemos ali, o pessoal votando 17 do começo ao fim. Agora, é claro, precisa ter uma diferença. O que é a renovação simplesmente por nunca ter atuado na política e como é possível manter a renovação estando na política, sim, que é o desafio, por exemplo, desses novos partidos, o PSL, o Novo. No teu caso, como jovem de idade que prega a renovação, como é que é possível atender esse recado, essa mensagem que foi dada nas urnas, projetando 2020, Paulinho? Olha, primeiro demonstrando o que a gente tem feito, né? O que eu me comprometi no plano de governo em 2016, a gente tem seguido estritamente, nem mais nem menos. Claro que pode aparecer, né, se vem agora recurso federal para investimento, claro que a gente vai ter mais obras, mais ações, mas o nosso guia, né, e a gente até está fazendo já o balanço do plano de governo, porque a gente está chegando na metade do mandato, né, a gente está muito satisfeito porque esse plano de governo caminhou bastante já. Ele está, aliás, à frente do tempo que nós estamos no governo. Então, acho que a primeira coisa da nova política, Leandro, é cumprir aquilo que foi combinado com a população. A população não ser enganada. Nós temos um plano de governo, foi registrado, foi distribuído na cidade. Esse material, é com esse material que em 2020 nós vamos mostrar. E de novas práticas, é relativamente simples acabar com o privilégio. Isso eu acho que já demonstra. Claro que modelos de gestão novos, de PPP, de parceria com iniciativa privada, de enxugamento de gasto, redução de secretarias, tudo isso a gente fez. Precisa demonstrar, as pessoas precisam tomar até mais conhecimento. Mas a questão dos privilégios não cabe mais. Quando a gente vendeu lá atrás, em fevereiro do ano passado, os carros oficiais, 140 carros oficiais, eu vi o governador Dória anunciando hoje. Gravou um vídeo falando isso. A mesma coisa. Então nós já estamos fazendo, E isso é porque a gente acredita. No caso de Santo André, era até uma questão de sobrevivência, porque as finanças estavam a cidade estava tão quebrada, depois do tsunami petista que passou, que a gente teve que fazer isso por convicção e por necessidade. Mas a gente continua nessa mesma linha da renovação. Reduzimos em 40% os cargos. O que aconteceu com 40% a menos? Nada, o serviço público está com mais qualidade. 40%, não é pouco, quase metade. Eram 21 secretarias, hoje são 14. Reduzimos o número. Celular corporativo que tinha lá, acabamos com isso. Imóveis alugados, muito desperdício, aluguéis de imóveis que eram ociosos, devolvemos os imóveis. Então é o dinheiro público aplicado na cidade, na questão da qualidade, da saúde, da segurança. De novo, falta muito ainda. Mas o modelo de gestão, que era o que a gente falava
insistentemente, mudou. E eu acredito que agora vai mudar mais ainda com essas novas experiências, né? Do Novo lá em Minas Gerais, do próprio Eduardo Leite, lá governador mais jovem da história, em Rio Grande do Sul, vem com uma mentalidade nova, é o que a gente está fazendo aqui. É claro que as pessoas têm uma urgência, né? Pô, precisa arrumar a saúde, arrumar a segurança, claro, e é normal. Né? A gente foi muito maltratado pelos poderes públicos na última década, especificamente, mas dá resultado. Né? Nós vamos ter um ano de 2019 com muitas entregas, mas tudo fruto do que foi plantado nos primeiros 2 anos. Essas economias, só na folha de pagamento, 32 milhões por ano a gente está economizando, com os 40% a menos de cargo. É claro que isso, quando vai acumulando no tempo, vai gerando novos resultados. A cidade recuperar a credibilidade é importante, porque vem investimento para a cidade na geração de empregos. Ontem mesmo estive lá na Mercadocar, né, que é um shopping de autopeças. O maior shopping de autopeças do Brasil. Do Brasil, um galpão que estava abandonado há 5 anos, tá a partir de amanhã, na verdade amanhã abre, ontem foi só a abertura para a imprensa. Tá? Amanhã, 500 empregos diretos. Né? Então, é isso que faz a cidade retomar. Então, eu tô muito otimista com essa mudança. Né? Eu me vejo em muitos movimentos desse, no sentido de identidade mesmo, de ideia de construção, e cabe ao PSDB também se renovar. Acho que é um momento de autocrítica, de reflexão, né, de fazer com que o partido areje as suas ideias. Se precisar mudar o estatuto, muda. Só que eu acho que tudo tem que ser discutido. Né? Não dá para ser a vontade de um, vontade de A, B, C, não é isso. Acho que tem que ser feita... eu tenho proposto fazer um congresso do partido no início do ano, aí, com os novos governadores, com os prefeitos. Fazer um congresso, vamos rediscutir as questões principais do país. E se tiver que alterar a linha de atuação e de pensamento que ficou para trás, vamos alterar. Né? Se muita gente fala do partido mais à esquerda, mais à direita, não é isso. Acho que é o que cabe hoje de política pública para a gente melhorar a vida das pessoas, daquilo que a sociedade espera do poder público. Não é mais o poder público que impõe para a sociedade a sua vontade, ao contrário. A sociedade espera. Né? E nesse sentido, eu acredito que Santo André está no caminho certo, cada vez mais. O dia a dia é difícil, né? Essa questão, principalmente aqui no caso, que nós temos uma das cidades mais endividadas do Brasil, infelizmente, na questão do precatório, por exemplo, né? Santo André é a 3ª cidade que mais deve, isso vem lá da época do Celso Daniel, né? São 3 bilhões de precatório, né? Se contar com a Sabesp, 1,7 bi já consolidado, então Santo André, na nossa gestão, foi a gestão que mais pagou dívida dos últimos 20 anos. Esse ano, para você que está em casa ter uma ideia, 180 milhões de precatório nós pagamos esse ano. Só em 2018? Só em 2018. Nós vamos fechar agora. Imagina isso investido em creche, em escola, em asfalto, em infraestrutura da cidade. Nós não precisaríamos do empréstimo do BID para fazer viaduto. É uma média de 18 milhões mês. Então você imagina, né? E agora tem que pagar, é decisão judicial, mas a apropriação que aconteceu em 92. Né? E todo mundo vem enrolando, e a gente vai pagar com as economias que a gente fez também. Carlos Carvalho. Boa noite, prefeito. Boa noite, Carlos. Tanto o Bolsonaro quanto o Dória fizeram um discurso municipalista durante a eleição e tudo mais. Mas só para a gente tentar exemplificar para a população, o que o prefeito quer desse discurso? O que os prefeitos estão esperando de mudança, tanto do governo do estado quanto do governo federal, para ajudar mais as cidades, já que os municípios, nos últimos anos, vêm arcando com mais responsabilidades, porém não tem verbo suficiente para isso. Né? Exatamente. De toda a fala do presidente eleito, a que eu mais gostei é que a gente precisa de menos Brasília e mais Brasil. Isso é muito significativo, porque é a rediscussão do Pacto Federativo. O que é o Pacto Federativo? É como o bolo do orçamento é dividido. Hoje, 70% fica em Brasília, no governo federal. E 70% das obrigações estão na cidade. É invertido. Né? E por que esse bolo fica em Brasília? Para manter aquele monte de ministério, um monte de cargo, um monte de tudo que a gente cortou aqui, que é privilégio. Ele tem um discurso, e a gente espera que isso saia do papel quanto antes, de enxugar. Quando ele fala de redução de ministério, já tem gente dizendo, vai juntar a agricultura com o meio ambiente, vai acabar com o Ministério da Cidade. Assim,
pode ser uma coisa de contingente de emergência e depois volta ao normal quando a coisa estiver saudável. Eu não vejo isso com maus olhos, não. Mantendo as políticas públicas, né, não tem nenhum. Nós juntamos aqui orçamento e planejamento, não teve nenhum prejuízo. Né, nenhum prejuízo. A gente acomodou várias questões de cidadania numa pasta só de cidadania, para não precisar ficar separado. Nenhum prejuízo para a política pública. Então, é essa linha, essa revisão do pacto, a divisão desse bolo para ser didático, é o que vai fazer as cidades respirarem novamente. A gente tem problema de investimento? Tem, mas nosso maior problema das cidades do tamanho que é Santo André, São Bernardo, Osasco, Guarulhos, Ribeirão Preto, Presidente Prudente, enfim, cidades semelhantes, é o custeio. É difícil você entregar uma UPA, como a gente já entregou a Bangu, vamos entregar agora a UPA Jardim Santo André, claro que é difícil. Mas o mais difícil é manter uma qualidade no equipamento que custa 3 milhões de reais por mês, que é o que custa a UPA Bangu. Custa quase 40 milhões por ano para você manter com qualidade. E esse dinheiro o governo federal hoje repassa 30%, 40%. Poderia repassar 60%, 70%. Essa revisão, a gente tem que fazer as reformas estruturais no país, precisa fazer, mas exterminando o privilégio, sobra dinheiro para vir para as cidades. E aí quando o dinheiro é bem aplicado, dá resultado. É meio simples. É difícil você implementar tudo isso, porque são anos e anos de um Estado patrimonialista, do Estado conservador, do Estado que gosta desse privilégio, né? E vai ter que ser cortado, tem que cortar na carne. Aí esse pacto federativo pode ser revisto. Uma pena que tem um passivo muito grande. Né? O déficit hoje do país, para o ano que vem, é 128 bilhões de déficit para o ano que vem. Vai ter que fazer reforma da Previdência, vai ter que fazer reforma tributária, mas vai ter que enxugar também. Nesse novo cenário, prefeito, e daqui a pouquinho vamos passar aqui pelas demandas pontuais, locais aqui de cada um. Obrigado pela participação, já vamos interagir com os internautas. O prefeito de Santo André, Paulo Serra, na primeira oportunidade que tiver com o João Dória, a partir dele assumir o mandato efetivamente em 1º de janeiro, quais são as prioridades da cidade de Santo André para obter recursos, convênios, verbas do governo do estado? 3 prioridades. Primeiro, que é uma que não custa praticamente nada. Descentralização da farmácia de remédio de alto custo do Mário Um monte de gente falando isso. Essa é a primeira. Está pronto lá o Poupa Tempo, sei que em São Bernardo também está pronto. Nós temos o AME aqui ainda, que é um equipamento de saúde estadual, lá na Vila Luzita. Tem condição de ter a farmácia lá. Então, descentralizar. Não é justo. Né? A Ana Carolina, minha esposa, toma um remédio, ela tem uma doença autoimune, e ela fica lá 2 horas, 1h30, 3 horas. Não tem jeito. A sorte que o deram uma vez por mês, que é uma vacina. Então, o que aconteceu? Porque eu lembro que chegou até a lançar um projeto piloto de testar o Poupa Tempo. Não andou no consórcio, não avançou, não teve unanimidade naquela oportunidade no consórcio, aí veio o período eleitoral, travou. Mas isso é uma prioridade porque, é simples, não é tão simples. No sentido de, não é uma coisa pequena para as pessoas, não, é importante. Todo dia tem 2, 3 mil pessoas aqui. Então, o que trava não é questão financeira. Não, é mínimo financeiro. E o município, no caso de Santo André, eu já me comprometi e repito aqui, a gente paga essa conta. De pôr funcionário, de colocar a câmara fria, para gelar lá, que o medicamento tem que ficar resfriado. Inclusive da questão de segurança também. Põe dentro do Poupa Tempo. Já tem a segurança lá. No AME já tem a segurança. Eu ponho funcionário da Secretaria de Saúde Municipal para cuidar dessa farmácia. Não tem nenhum problema. Eu tenho certeza que o prefeito de São Bernardo fará a mesma coisa. Isso é fundamental, primeiro. Segundo, linha 18. Nós precisamos tirar do papel essa linha 18, como a PPP está pronta, assinada, falta recurso do BNDES. Nós vamos fazer uma grande moção aí. Então a bola está com o Bolsonaro. A bola agora está com o Bolsonaro. Mas o governador de São Paulo tem peso. Sim. Muito. E vai estar lá, eu não tenho dúvida, Auric, Orlando, para a gente pedir e tirar isso do papel. A parte da prefeitura, que é ou desapropriação, o Bolsonaro pode lançar uma linha de financiamento para os municípios desapropriam. Não tem nenhum problema, é pequeno, perto da... O pontapé inicial é o BNDES, a partir do mandato do Bolsonaro, liberar os recursos necessários. Para a PPP, que está assinado o contrato. Só não tem o recurso, mas está assinado. E a terceira coisa, aí é um caso específico de Santo André, é a Avenida dos Estados.
Que, aliás, também é uma pauta antiga. É um eixo logístico importante, nós estamos retomando a atividade industrial lá, então o Moinho Canuelas adquiriu lá o Moinho Santo André, retomou a atividade, tem uma grande indústria de ar-condicionado na fase final de implementação lá na Avenida do Estado, tem o nosso Parque Tecnológico, Centro de Inovação, está saindo do papel, nós estamos na fase de projeto executivo, vamos lançar a obra ano que vem, enfim, todo o cenário é favorável para a Avenida do Estado se revitalizar. Da nossa parte, nós já fizemos 4 pontos, 3 já entregamos, né? Caíram 2, e aí São Pedro, não tem jeito, refizemos 4, porque estavam correndo risco, uma nova que caiu, e a de Santa Terezinha que tinha caído, nós estamos fazendo também, né? Que já vai acoplar no futuro viaduto Castelo Branco, que é a obra do empréstimo do BID, do Banco Interamericano, né? Mas precisa mais, precisa terminar, o principal, terminar a canalização do tamanho da TI. Ordem de quanto ali o recurso que nós estamos 70 milhões. Seria o aporte necessário? Seria o aporte necessário, mas é claro, pode ser parte empréstimo lá pelo próprio Desenvolve SP, que o nosso governador falou muito na campanha que ia ser o BNDES do Estado, né? Tomara que isso saia do papel, porque aí a gente pode pegar empréstimo, porque falar a Avenida do Estado é esburacada, não adianta asfaltar, Leandro. Se a gente não fizer o término da canalização, asfalta, a margem cede, vai ser enxugar gelo, jogar dinheiro fora, né? Literalmente dinheiro que vai por água abaixo. Ou seja, a gente tá falando simplesmente de projetos, ideias que estão aí há anos e anos, só que não saem do papel. Ou seja, a gente volta na questão no início da conversa de postura, né? Da postura do político. Fazer que as ideias possam ir à frente, sejam ações que possam ser levadas à população, né? A solução todo mundo sabe de cor e salteado. Até uma criança de 5 anos sabe qual é a solução para o país, mas o que falta mesmo é uma união de forças para chegar lá na frente e falar, vamos fazer, vamos agir aqui. Tem que pôr embaixo do braço, eu costumo dizer lá na prefeitura, pegar o projeto, pôr debaixo do braço, tem um responsável e começo, meio e fim, é um filho. Sim. Você vai criar o filho lá, né? Precisa de dinheiro? Claro, não tem jeito, recurso é fundamental. Agora, não é só recurso, né? Eu falei o exemplo da farmácia, custa quase nada, né? Quase nada para a gente ter um atendimento de qualidade para quem retira remédio de alto custo aqui no Mário Covas. Rápida, né? Rápido, em um mês. A gente resolve a vida das pessoas, ou melhora a vida das pessoas assim, ó. Agora, não depende só da prefeitura. Eu reafirmo aqui, nós estamos à total disposição até de manter os funcionários. O Estado precisa autorizar o mais rápido possível. Deixa eu só colocar um outro ponto também em relação à eleição, que também chamou a atenção, que Santo André, dessa vez, não fez deputados da cidade, né, como a gente vamos chamar entre aspas assim, né? Isso, o que atrapalha? Você vê que não vai ter problema, que os demais deputados da região vão ajudar Santo André de alguma forma? Na verdade, Carlos, a gente já não tinha, né? Vamos aqui, com todo o respeito ao Luiz Turco, que era o deputado do PT, tem domicílio aqui, mas a própria votação, a atuação foi bastante dividida, né? A cidade não enxergava, isso que é a verdade, não tem nenhum desrespeito, nenhuma crítica aqui, pelo contrário. Mas a cidade não enxergava. Eu acho que o que acontece em Santo André é que a cidade se desacostumou a ter deputado. Isso é ruim. A gente já tem um certo complexo de gata borralheira. Votar gente de fora. De essa ligação com a capital, a propaganda eleitoral gratuita é a de São Paulo, não tem aqui no ABC. Né? Então isso já afasta um pouco as pessoas. No caso de Santo André tem muita gente que só dorme aqui. Tem essa questão da cidade dormitório, que ainda é muito presente. Então as pessoas não vivem o dia a dia da cidade. E como desde lá do Duílio, né, do professor Luizinho, né, e também alguns exemplos, não foram bons exemplos de deputado, e aí também não vou aqui criticar ninguém nominalmente, mas vocês sabem o que a gente está falando, a cidade perdeu um pouco esse costume e percebeu que não muda muito a vida delas. O Duílio ainda fez um mandato produtivo, Porto Seco, o próprio Hospital Mário Covas, Justiça Federal, né, mas foi em 96, isso tudo que eu estou dizendo aqui, né, mais de 20 anos. Então, nesse tempo todo, teve um outro, tal, mas não... E aí a cidade se desacostumou. Né? Uma das missões que nós temos, eu sempre friso isso, é também de consolidar um grupo político, que a cidade enxergue esse grupo político como um grupo que representa Santo André, que vai trazer verbas, vai trazer convênios, vai trazer recursos. É claro que na prática não atrapalha, que nós temos na região aqui do ABC deputados, que eu tenho certeza que
se a gente precisar, vão estar lá à disposição para ajudar, tiveram voto aqui na cidade, não tem nenhum problema prático. Mas é mais uma questão mesmo que eu vejo de autoestima, de sentimento, de identidade. Né? Isso nessa eleição não ocorreu. Teve o fenômeno também muito forte, né, do próprio Bolsonaro e os candidatos ligados a ele, que foi aqui em Santo André foi um negócio absurdo, né, muito forte. Isso ninguém previa. Mas mesmo assim, acho que a cidade precisa se acostumar novamente a ter essa identidade, é uma das nossas missões. Nós estamos consolidando um grupo político, né, que vai aí, talvez em 2022 ou em 2026, ter condição de ter candidaturas com uma identidade maior. Né? Falaram, Diadema elegeu, Santo André não, mas o Lauro está no 6º ano, né, de governo. Né? Talvez em 2022 nós teremos também esse grupo vai ter uma maturidade suficiente que a cidade enxergue, né, a necessidade ou a importância de ter um deputado. Agora o senhor chegou num ponto interessante, prefeito, essa questão de grupo político, e o senhor deixou claro isso em todas as suas falas, ao contrário de outras estratégias. O prefeito Aurico lançou o filho candidato, teve êxito, o prefeito de São Bernardo lançou a esposa candidata, teve êxito, teve convite para Ana Carolina ser candidata, o senhor, mas chegou à conclusão que não era o momento. O fato de não ter uma candidatura, digamos, titular a deputado federal e estadual, e o senhor, em todas as vezes que era questionado, falou, olha, vou defender todos aqueles que são do grupo político, que lutam por Santo André, terão o meu apoio. Essa questão de grupo pode ser um ganho a médio prazo, ou o senhor acha que poderia ter apoiado explicitamente alguém, mas não houve consenso da base, faltou esse consenso para unificar forças para estadual, para federal? Tinha que ter uma reavaliação nisso, ou da sua parte, ou do grupo, prefeito? Eu acho que o próprio amadurecimento do grupo, ele mostrou também que se tivesse um alinhamento, e aí eu não vou impor isso nunca, apesar, hoje eu sou o prefeito, mas jamais iria impor isso, né, para um candidato ou outro, dizer, desiste porque eu prefiro esse, isso não existe. Né? Acho que o amadurecimento desse grupo vai gerar candidaturas mais individuais, no sentido de ser únicas dentro do projeto, que a gente não teve aqui, né, dessa vez. Né? Então, o tempo cuida disso, as experiências cuidam disso. Com relação a Ana Carolina, tá, é uma questão minha, uma convicção minha. Eu não acredito que essa coisa da família, respeito, não tem nenhuma crítica com ela, mas é uma coisa minha. Eu não gosto de envolver a família com as questões eleitorais. A Carolina trabalha muito pela cidade, né, de forma totalmente sem nenhum salário, fundo social de forma voluntária, mas não para ir para a questão eleitoral, candidata. A gente nunca conversou sobre isso porque a gente não acredita nesse modelo, entendeu? Ela foi convidada mesmo pelo PSDB. Agora, respeito muito, fiquei feliz com a vitória da Carla, fiquei feliz com a vitória do Thiago, porque a nossa região sai fortalecida. Né? E tem muitas questões regionais que são importantes e são comuns, né? Mas o nosso grupo, né, que está sendo formatado, consolidado, amadurecido, é um grupo que, assim como o governo também vai evoluindo nas suas entregas, ajustando, melhorando, esse grupo também vai criando uma musculatura maior, e eu não tenho dúvida, 2022, 2026, Santo André vai voltar a ter a representatividade e o protagonismo que merece, como já tem na questão do executivo, como já tem nessa questão de novos investimentos. A cidade respira outros ares hoje, na questão, por exemplo, da geração de emprego. Por quê? Uma cidade que, há 2 anos atrás, demorava 18 meses para pagar uma conta, como é que o empresário ia vir para cá? Com que segurança? Né? Então, credibilidade, gestão. Hoje, a fama de Santo André, mesmo é outra. Né? Isso agrega, traz valores, e na política também é assim. Nós tivemos muitas candidaturas, prefeito, competitivas aqui, representando o grupo governista da atual gestão de Santo André. O Edson Sardano, que estava na Secretaria de Segurança, já deixou claro que vai voltar para a Secretaria o ano que vem, em diálogo que foi feito com o senhor. O Minhoca externou recentemente que foi convidado pelo seu governo para compor o primeiro escalão. Esse convite foi feito realmente? Já tem uma pasta, uma atuação específica para o Minhoca? Nós estamos dialogando com as forças políticas da cidade. Né? Sempre é bem-vindo quem quer ajudar o governo. Isso é uma lógica. Quem ajudar o governo é ajudar a cidade. Né? O Sardano foi mais simples, porque ele já era secretário, tem uma ligação com a segurança muito forte, né? Muito forte, a coronel, enfim, da Polícia Militar. Então,
meio óbvio, né? A questão do diálogo com o Minhoca, o diálogo com a Ailton, o diálogo com o Cicote, que foram as principais figuras aí na órbita governista, vamos chamar assim, estão evoluindo, mas com muita tranquilidade. Com muita tranquilidade. Não tem nenhum convite formal, não tem nenhum desconvite. Né? É projeto que entender também onde cada um acha, tem capacidade de poder ajudar mais. Né? Nós temos ajustes a fazer na gestão e vamos fazer? Né? Vamos fazer, e já estamos trabalhando em cima disso, dialogando, né, com secretários. Né, às vezes o jogador é bom, mas está na posição errada. Isso é normal, né, para poder render mais algumas áreas, outras que a gente está satisfeito também, mas às vezes o projeto de 2 anos da pessoa já está lá, né, falou, Paulinho, já dei minha contribuição aqui, vamos para uma própria. O próprio Ailton, né, para citar um exemplo, ele disse, Paulinho, eu quero continuar ajudando o governo, mas lá no desenvolvimento já dei minha contribuição. Né, e eu tenho que respeitar isso. Né, mas a gente tem feito um diálogo muito aberto, muito tranquilo, muito transparente, e essas figuras, né, especialmente, a gente tem dialogado bastante aí para fazer uma grande composição em prol de uma melhoria ainda maior da gestão. Carlos. Para entrar, acho que no último ponto da eleição, a gente entrar nos pontos pontuais aqui que o pessoal está pedindo, uma coisa que poderia ajudar a eleger pessoas do município, tanto para a Assembleia quanto para a Câmara Federal, seria a mudança do perfil da eleição, né, para ter o distrital misto ou Sim. o distrital, que facilitaria até para a cobrança melhor das pessoas. Né? Já passou da hora de isso ser debatido de verdade na Câmara? Porque nos últimos anos a gente falava de reforma política, e na verdade não é reforma política, era reforma eleitoral, né? Muda uma regra aqui, uma regra ali, mas nada no principal, né? O problema do país, né? Você tem razão, Carlos. E assim, nós temos 2 reformas sem as quais o país não sobrevive. Uma tem um aspecto financeiro, que é a Previdência, e a outra tem um aspecto político, que é a reforma política. O país não sobrevive, o sistema político brasileiro não sobrevive se não for reformado. Ah, não dá tempo para a próxima? Tudo bem. Faz a discussão agora e coloca em vigor a partir de 2022, se não der tempo. Eu acho que dá tempo. Mas se não der, se for essa a justificativa. Nós fizemos aqui, por exemplo, o Estatuto da Guarda, que era uma reclassificação dos guardas, aprovamos no ano para valer 1 ano e meio depois. Não tem nenhum problema disso. Garantimos o direito, era quando o orçamento ia estar um pouquinho mais flexível. A Câmara precisa ter essa maturidade. Eu acredito muito que com essa renovação que houve na Câmara Federal, com o bancário, conversei muito com o Vinícius Poit, que é um cara novo, conversei por telefone com o Kim, que é uma nova safra, no bom sentido, né, criar lá constrangimento ainda naqueles que ficaram e que não conseguiram tirar isso do papel, para isso sair do papel. O voto distrital misto que eu defendo é a solução para a gente acabar com esse distanciamento do legislativo com o eleitor. O eleitor vota num deputado e depois nunca mais vê esse deputado. Aliás, 92%, quando a gente perguntou isso lá em março, não lembrava em quem tinha votado para deputado em Santo André. 90%. Por quê? Porque não tem. É problema de memória das pessoas? Não tem relação. Não tem relação. Não acompanha o mandato, não sabe que aquilo afeta diretamente a nossa vida, o nosso dia a dia. Né? Afeta com relação à cidade, mas afeta também no dia a dia. Legislações que mudam, problema da segurança que está aí colocado. Pô, metade do problema da segurança é a legislação. Pô. Nós temos um Código Penal extremamente frouxo, leniente, antigo, ultrapassado. O Código de Execução Penal, então, é da década de 40. É a favor da redução da maioridade penal, prefeito? Eu sou a favor. 18 para 16. Eu sou a favor. Agora, mais do que isso, esses privilégios que existem só existem no Brasil. O Código de Execução é uma vergonha. Né? Temos que endurecer. Não é essa coisa. Eu sou contra esse negócio de ter que matar bandido. Não é isso. Não estou dizendo isso aqui. Né? A gente tem que endurecer na punição. Tem que endurecer na impunidade. Não dá para hoje quem comete um crime contra a vida achar que depois de 10 anos sai da cadeia. Pô. Isso não existe em lugar nenhum do mundo. Não vai funcionar com essa lei. Pode pôr polícia. O Dória tem um compromisso aí dos BAEPs, né, que é a tropa de elite. É uma ótima proposta, funciona, mas a Polícia de São Paulo é a que mais prende. Os índices de São Paulo reduziram. Todos os índices reduziram, só que a sensação da população é de insegurança.
É que, na verdade, é um ciclo sem fim, né? Porque a pessoa comete o crime, passa por julgamento e vai pra cadeia. Na cadeia continua cometendo o crime, porque tem acesso ao celular e outras coisas. O crime organizado se organiza totalmente na cadeia e quando ele sai, ele volta pro crime. Então não tem ele nunca sai do crime. Né? Ele só passa um período preso, mas ele volta, é isso que você está dizendo. Então, assim, que você perguntou de forma política, né? Eu acredito que essas questões têm que ser debatidas assim, fundamentais e criar essa identidade. O voto distrital misto é um bom modelo, cria essa identidade do... E aí serve para o vereador também. Cria identidade. E aí metade por região e metade por lista. Por quê? Né? Para quem está em casa entender. Esses da região têm essa ligação direta e esses por listas podem tratar das questões mais gerais. Porque não dá também para a gente fazer só um congresso, por exemplo, só por região. Sim. Que aí quem que vai cuidar da previdência, das coisas maiores? Então faz meio a meio, né? E gera, porque a gente cria uma bancada com as bandeiras, né? Sejam elas qual forem, o agronegócio, as bancadas das bandeiras e as bancadas regionais. Aí é perfeito. Quem defende a bandeira vai gostar daquele deputado, daquela atuação, porque concorda com ele na ideia, na ideologia, e se sente representado na região. Então isso teria que sair do papel o quanto antes. Vamos lá, vamos passar aqui pela participação dos internautas, muita gente conosco aqui, obrigado pessoal. O Zé Ricardo Montandão Faria já está contemplado aqui, falava a respeito da descentralização dos remédios de alto custo, o prefeito Paulo Serra falou sobre isso, Zé Vasco da Gama, Tereza Marano, Miro Mota, obrigado Miro Mota. Quem mais aqui conosco? Miro Mota já citei, Tereza Marano, Leitão, vereadora, aliás, ex-vereadora Tevaldo Leitão, lá do PSDB, secretário em Diadema. Obrigado. Fátima Grana, esposa do ex-prefeito Carlos Grana, também acompanhando. A Thaís, a Fernanda, Martim Clementino Silva, obrigado. Marcos Vinícius Martinez, o Moacir Rubira, vereador de São Caetano, cumprimentando também o prefeito Paulo Serra, obrigado. Mônica Orsolini, vamos já aqui, Juninho Ferrari, aqui as participações. Marcos Vinícius Martinez, prefeito, está parabenizando pela revitalização da Viela Vila Luzita. Está falando que ficou show e está dando parabéns pela iniciativa. Obrigado, Marcos. Legal. Vamos lá, Nilton Coelho, obrigado. Alexandre Vieira, o Martim Clementino da Silva, passando uma demanda, prefeito. Prefeito, liguei na prefeitura informando sobre um grande buraco no asfalto, aqui na Alameda São Caetano, próximo a Marcílio Dias. Diz que pediram para aguardar 15 dias, isso, mas que não teve retorno, falaram para ele formular no passo, ele pede uma atenção do senhor e dos secretários. Só nesse quesito, Leandro, é importante, primeiro que assim, o asfalto da cidade está muito longe do ideal. A gente aqui reconhece, desde 96 que não tem um programa de asfaltamento. Nós já iniciamos o programa Rua Nova, a nossa meta são 200 quilômetros na gestão, já fizemos 30, né, tem recurso ano que vem, a gente vai dar uma turbinada aí nesse asfalto. O tapa-buraco também melhorou, mas não tem solução de curto prazo. E para esse tipo de problema que ele teve, que ligou, não teve um retorno, nós estamos já na fase final aí de implantação do aplicativo do Colab, né, que é o aplicativo colaborativo de zeladoria, e nós vamos concentrar todas as demandas da prefeitura no aplicativo. Você não faz foto ali? Exatamente. Já porque hoje, Leandro, olha só, é bem rápido. O cara liga no 0800, gera um processo, o processo vai para a área, aí vão fazer uma vistoria, aí faz a vistoria, volta, quem fez a vistoria retorna no processo. Bastante burocrático. E o gasto? Às vezes é mais caro o processo que o buraco. Porque isso que eu estou falando é um papel, uma pasta, um papel, imprime a tinta da impressora, vai lá, gasolina, volta, tira a foto, imprime, faz um parecer, manda para a área. Aí a área manda para o serviço de execução, faz a ordem de serviço e tapa o buraco. Isso sem falar, lógico, do programa Tapa Buraco, que anda normal pela cidade. A gente leva 9 meses hoje para girar a cidade toda. Né? Tirando esse que é automático, essas demandas, através do Colab, através da informatização, eu acredito que a gente vai pular essa etapa. Né? Claro que é até arriscado, porque a gente vai dar transparência para as demandas de manutenção da cidade. Mas é um risco que eu quero correr, porque eu acredito na melhoria da gestão. Previsão para sair desse ano? Vai ser esse ano. Na verdade, já está implementado, só que a gente está na fase de ajuste, dos 90 dias de ajuste. Né? A gente deve aí lançar isso para as pessoas. E aí, mesmo que você ligue no 0800, vai mandar para o Colab. Se você entrar no site da prefeitura, a gente vai centralizar.
até para a gente ter uma ideia da eficiência. Sim. Né? Porque hoje, até para medir a eficiência é difícil. Nós queremos criar um canal para medir a eficiência do serviço. Ah, não está bom, vamos trabalhar para melhorar. Aí a ideia é dar um tempo de resposta de quanto tempo o senhor acha? Ah, em 7 dias. Uma semana. Uma semana. Essa é a ideia. É que, na verdade, de alguma forma, as redes sociais fazem mais ou menos esse papel, só que não de forma oficial. Exato. Né? E nem organizado. Fica muito pulverizado. E às vezes a gente não sabe se é hoje, porque às vezes põe um buraco, já passou a equipe por lá, e como não está oficializado, não tem um certo cronograma para seguir. Não dá para medir nem para cobrar. Para cobrar. Então a gente está fazendo isso, é ousado, vai ser a primeira cidade, né, desse porte que vai ter esse aplicativo, mas eu estou acreditando muito que a gente vai melhorar a qualidade do serviço. O Michael William, falando, aliás, das redes sociais, pedindo o prefeito ajuda para compartilhar na sua página, aliás, o Paulinho, cumprindo um compromisso de campanha, foi o primeiro na época de campanha a fazer as transmissões ao vivo, faz aí com periodicidade, com frequência. Não tenho tanta audiência quanto o Bolsonaro. Mas tá bom. O Michael falando o seguinte: prefeito, nos ajude adicionando a página do projeto social Meninos UB, com um simples gesto de curtir ou comentar, compartilhar, vai ajudar aí na publicidade. Claro, pode aproveitando a página. A Fernanda está aqui, já vai fazer já. Legal. Emanuel Guimarães, obrigado. Renan Gaspari, Nina Caruso, Carla DS, Daniel Pastorim, Miro Mota dando parabéns ao prefeito Paulo Serra pelo cumprimento do programa de governo. Wilson Caboclo, obrigado. Quem mais aqui? Alexandre Vieira, eu citei. Vamos lá. Boa noite, prefeito Paulo Serra. Tenho percebido o trânsito melhor em Santo André. Tem outras mudanças que o senhor atribui a essa sensação? Ele não deu aqui a região específica, mas de uma forma geral, prefeito. Operações, chama Operação Fluidez. São operações feitas pelos nossos agentes de trânsito. A gente mudou a carga horária, mudou o regime de hora extra. Nós temos hoje, simultaneamente, uma quantidade maior de agentes de trânsito nos horários de pico que tínhamos antigamente e demos liberdade para a gente de trânsito trabalhar. Né? Quem conhece os técnicos, claro que conhecem bem os grandes projetos, mas o dia a dia da cidade, os agentes são especialistas. Então esse corredor que a gente cria, por exemplo, aqui na perimetral rebaixada, isso de manhã e à tarde tem feito uma redução de 30% no tempo de viagem. Né? Isso tem melhorado a presença efetiva, a reorganização e o investimento em tecnologia. Nós estamos finalizando também o nosso monitoramento, a nossa central de monitoramento, mas ela já está funcionando na prática. Né? O local deve ser ainda esse ano aberto, né, oficialmente, até para a própria imprensa, para o público, mas nós já fizemos a sincronização semafórica, investimos em tecnologia, temos aqui um dos melhores softwares, que é da Siemens, para a questão da operação de semáforo, é quase em tempo real, para você que está em casa entender. Ele faz a leitura da quantidade de veículos que está tendo em cada sentido. E ele regula, se começa a formar uma fila muito grande, não sei, vamos pegar aqui a Amazonas com Figueiras aqui, né? Finalzinho ali, Catequese, Amazonas, que é conhecido de todo mundo. Ele vê, por exemplo, ele lê quanta está a fila da José Amazonas, e se está uma fila muito grande, ele deixa um tempo maior para Amazonas até diminuir, aí se começa a formar na Figueiras, ele altera. Então é um software inteligente, um semáforo inteligente. Na Dom Pedro II tem a chamada onda verde, que ele vai lendo nos períodos do fluxo da manhã, que é sentido São Caetano e Santo André, e no fluxo de tarde, que é o contrário, vai deixando verde com maior tempo de abertura. Então, somando a atuação dos nossos agentes com tecnologia, com investimento em monitoramento, o trânsito realmente, ainda, de novo, né, longe do ideal, porque o trânsito da nossa cidade só vai efetivamente melhorar com algumas obras. Os 2 viadutos são importantes, que vão começar a sair do papel agora no início de 2019, com obra já. A estação Pirelli é outra estação importantíssima, porque ela cria uma nova centralidade. Então, hoje 200 ônibus vêm para o centro da cidade, 200 por hora. Se a gente tem uma estação ali no final do corredor Guarará, que seria justamente ali a estação ABC Pirelli, a gente tira 40% disso, que não precisa mais vir para o centro para a pessoa pegar o trem. Então você já tira do centro da cidade um carregamento muito importante. E o outro, a linha 18. Então a gente descentraliza. Né? Hoje, na estação Celso Daniel, passam 50 mil pessoas por dia. Isso tudo é ônibus, é carro, é caronas. Pega aquela baia que tem ali na estação, vê a confusão que dá ali. Não tem jeito, não tem espaço.
né, 50 mil pessoas por dia, se a gente tiver alternativas de transporte somadas às obras, a gente faz uma mudança estrutural. Isso que a gente tem atuado hoje é no micro, mas eu fico muito feliz de saber que já gera essa situação de melhoria. Valesca Ribeiro aqui, o Carlos Carvalho também já vai ajudar aqui nas atualizações, dando boa noite, falando, pergunte ao prefeito sobre policiamento, segurança pública, prefeito, falando aqui, Rua das Moções, entre a estação e a Avenida Dom Pedro II, está pedindo mais segurança no local, o que é possível fazer, prefeito? Então, aí, a questão da segurança, eu na campanha disse que eu não ia fugir dessa responsabilidade, apesar da responsabilidade obrigatória e constitucional ser do Estado, né? Polícia Militar Estadual, Polícia Civil Estadual. Nós estamos investindo em iluminação, já foram 8 mil pontos de LED na cidade. Ali, inclusive, já está previsto para começar em novembro, aquele entorno da estação, Monções. Novembro já começa. Agora, o LED melhora, 30% a mais de luminosidade melhora, cria um ambiente, né, mais claro. Vai ser todo mais o entorno da estação? Todo o entorno da estação e também as ruas que tem fluxo noturno, nós já identificamos. Porque aquela região ali, como tem muito restaurante, tem ali lanchonetes, né, no entorno ali imediato da estação, tem fluxo à noite. E onde tem fluxo à noite de pessoas, vai também, infelizmente, né, os assaltantes, enfim, vão lá. Então, a gente está investindo em iluminação, investindo em tecnologia, monitoramento, nós vamos chegar até abril a 250 câmeras, nós temos 70 hoje. Santo André vai virar um Big Brother. Né? Nós somos a primeira cidade a implementar o Detecta, que lê a placa do carro nos radares, nas câmeras da cidade. Se o carro já for produto de furto ou roubo, já avisa GCM, Polícia Civil, Polícia Militar. Hoje tem 70 e até abril? 250. Quase quadruplicar? Quase quadruplicar. Vai ser muito monitorada a cidade. O Detecta reduziu em 18% o furto de veículo. Porque da mesma forma que a gente sabe, a polícia sabe que tem, o ladrão de carro sabe também. Então ele já não consegue transitar mais. A partir do momento que fez o BO, ele não consegue transitar mais nos grandes corredores de Santo André sem uma câmera detectar e avisar a polícia que aquele carro está circulando. Né? Isso melhorou, reduziu. Né? E a gente vai atuar numa terceira coisa, que é o equipamento da GCM. Nós já criamos o estatuto, chamamos já 30 guardas novos, estamos terminando o treinamento, compramos as viaturas, entrega agora, né? Daqui a 15 dias, novas viaturas. Vamos ter até também abril do ano que vem mais 30 viaturas. Hoje tem 12, vamos entregar 8 e depois mais 30. Vamos também duplicar a frota, né? Com monitoramento, tecnologia e iluminação e ampliação da GCM, a gente vai ter uma cidade mais vigiada, no bom sentido. E aí os índices reduzem. A gente tem feito, junto com o Comitê Integrado de Segurança, Polícia Militar, Polícia Civil e GCM está integrado aqui em Santo André, de verdade. Nós conseguimos integrar as operações. Polícia Civil, aproveito aqui tanto o doutor Aldalberto, que é o seccional, quanto o nosso amigo coronel do CPA M6, que tem nos ajudado muito, né, a fazer aqui, deixar de público o meu agradecimento, porque eles entenderam isso. Eu tive, inclusive, lá na sede do CPMA, vendo o monitoramento que a Polícia Militar já faz e atuar em cima do mapa do crime. Os índices estão melhorando, agora a percepção ainda é de insegurança e a gente com câmera vai melhorar bastante isso. O Carlos Carvalho também de olho aí nas demandas, Carlos. O Juninho Ferrari falando do lançamento da Policlínica do Jardim Bom Pastor, né, no próximo dia 3. Sábado, às 11 da manhã, né? O pessoal falou, pô, vai fazer no meio do feriado. Vamos trabalhar no feriado, inaugurar mais sábado, uma unidade dia 3, de saúde. 11 horas da manhã. Policlínica Bom Pastor. E queria aproveitar, em relação à fila de exames, teve uma nova campanha, né, para redução de fila, né, a partir da semana passada, ou para 15 dias atrás? No começo há 15 dias atrás. Isso. E como é que está a situação? O senhor fez lives, né, visitas nos locais à noite, né, que estavam fazendo os novos exames. Como é que está a situação? Primeiro que a gente já atendeu mais de 100 mil pessoas que estavam na fila, no total, na gestão. Eram 148 mil. A gente vai zerar a fila de exames de imagem até o final do ano, exames laboratoriais todos já zerou. Estamos zerando esse mês dermato, eram 12 mil pacientes, média de 2 anos de atendimento. E lá a gente está zerando, já faz o procedimento, já sai com o remédio. Não é só zerar a consulta, Leandro. É o encaminhamento já também. Faz o procedimento, se for simples, retirada de uma pinta, uma mancha, alguma microcirurgia. Sim. Usando o Hospital Dia lá do Hospital Municipal, já estamos fazendo. E neurologia infantil e adulto, zerada,
agora até o final do mês de novembro. Esse mês, 12 mil atendimentos no Hospital Municipal, ou como o Andrense prefere, a nossa Santa Casa, é outro hospital. Eu fiquei muito feliz de ir lá, porque há um ano atrás aquilo era um caos. Quando a gente assumiu, demorou um pouco para a gente conseguir entender o modelo. Hoje, eu posso dizer a vocês que o Hospital Municipal está chegando muito perto daquilo que a gente imagina, de um hospital referência, no padrão do Hospital Mário Covas. Eu falava isso, falei a campanha inteira, está no nosso plano de governo. Né? O Hospital Municipal de Santo André vai voltar a ser uma referência. Né? Eu tenho ido lá toda semana, à noite, de manhã, independente de horário. E tenho ficado muito satisfeito. Deixou de ser aquele hospital que não atendia ninguém, que tinha maca no corredor. Hoje está equipado, portas abertas, pronto-socorro atendendo, os ambulatórios médicos funcionando, duplicamos a quantidade de atendimentos. Então, falta muito ainda na saúde, a gente quer entregar remédio em casa, tudo está no nosso plano de governo. Sim. Mas com os novos equipamentos. Né? Já abrimos a UPA Bangu, a Policlínica Campestre, a Clínica da Família lá do Cipreste, agora a Bom Pastor, ainda tem esse ano o Maitá, ainda tem a UPA Jardim Santo André, né, equipamentos importantes, a Parque Novo Oratório. Só pegar um gancho, prefeito. Carol Moura parabeniza pelo trabalho que o senhor está fazendo e pede só uma atenção especial nessa linha da saúde, é o Centro de Especialidade Ramiro Coleoni. Então, esse é para o ano que vem. Aqui não tem segredo. Prefeito, dá para esperar? Sei que é difícil esperar, mas também a gente não consegue fazer tudo ao tempo, tanto porque tem prejuízo do atendimento. Quando a gente fechou as unidades para a reforma, foi um caos, vocês lembram? Sim, a grita, a gente encaminhou, ninguém ficou sem atendimento, mas piorou um pouco. Né? Agora que a gente está devolvendo, todo mundo fala, valeu a pena, né, esperar. Primeiro que as pessoas acreditavam que a gente não ia mais reabrir, porque a oposição, né, as fake news espalharam isso. Né? Eu tinha muita convicção, claro, a gente tinha obra pronta, já projeto, e até o final do ano não tem mais nenhuma fechada. Né? Pelo contrário, 4 equipamentos a mais, né? A gente reformou 7, estamos devolvendo 11. Né? Então, não vai ter mais nada fechado e vamos reabrir ainda a UPA perimetral, que foi o PT que fechou, enfim. Mas nesse caso específico do Centro de Especialidades, a gente encerra a primeira fase do Quali Saúde em janeiro. E aí começa uma nova fase. O que já está no radar? O Centro de Especialidades Ramiro, a Policlínica Parque das Nações, Policlínica Jardim Carla e Policlínica Parque Miami. Essas 4 já estão no nosso radar, serão as próximas, não serão fechadas, porque agora também a gente já aprendeu a fazer, sabe que o projeto tem um prejuízo? Claro que tem. Vai ter algumas áreas interditadas, né, para diminuir um pouco ali o fluxo, né, porque não tem jeito de fazer reforma com o posto de saúde lotado. Sim. Mas a gente vai conseguir imprimir um novo padrão na saúde, não tenho nenhuma dúvida. Em todos os índices a gente está melhorando. Prefeito, o Odair está perguntando aqui, o senhor falou sobre a integração, o papel do consórcio. E quero citar um fato que aconteceu aqui ontem. Nós fizemos uma entrevista com o prefeito de Mauá, Átila Giacomussi, e no decorrer da entrevista, falando sobre a agenda dele em Brasília, ele falou que conversou recentemente com o prefeito de Diadema, Lauro Michels, e ouviu do prefeito de Diadema a disposição em retornar ao consórcio intermunicipal Grande BC, da mesma forma o prefeito Gabriel Maranhão, enfim, retomando aquela concepção inicial que é o que todo mundo deseja para o consórcio intermunicipal. A gente está chegando no finalzinho do ano, período de discutir presidência, direções do consórcio para 2019. Qual a sua avaliação a respeito disso? O senhor também tem feito conversas com o prefeito de Diadema. O que a gente pode vislumbrar para o consórcio a partir da próxima etapa? Primeiro que o consórcio só tem sentido se tiver todas as cidades. Esse negócio saiu um, saiu outro. Ou fecha de vez, e aí assume esse ônus, né, de olha, gente, sem ter uma cidade da região, fica muito difícil, né, o funcionamento integral de um órgão executivo para discutir questões regionais. E segunda coisa, que a gente precisa de um novo modelo. Acho que o consórcio era um modelo caro. Talvez na época de vacas gordas, vamos chamar assim, com a economia bastante aquecida, as cidades arrecadando, poderia ser possível o modelo antigo. Nós temos que adequar o modelo, modernizar. Pode ser uma agência, pode ser uma série de coisas. Né? Eu tenho feito essa discussão com os prefeitos. Né? Vou estar com o Lauro, coincidentemente, na terça-feira. Né? Vamos conversar, entre outros assuntos, claro que vai estar a pauta do consórcio. E eu estou à disposição para ajudar. Né? Se for para todo mundo voltar, né? Porque
há tempos atrás se comentou que outras cidades sairiam. E na prática, Leandro, aqui com muita transparência, já saíram. Né? Verdade. Hoje São Caetano deixou de contribuir, as últimas Rio regiões, Grande, as últimas reuniões foram muito... São Bernardo, Santo André e Ribeirão. Exato, você acompanha, não tem por que esconder isso do público aqui. Nós precisamos retomar. É mais do que um órgão, é um conceito importante. E ele precisa ser materializado de alguma forma. Se o modelo é caro, o modelo é ineficiente, vamos pensar num outro modelo. Estaria à disposição, inclusive, para presidir o consórcio, prefeito? Ou não está no horizonte? Não está no meu horizonte. Claro, se os prefeitos acharem que não nesse modelo atual, num outro modelo, a gente conduziu o processo, mas eu quero primeiro que todos estejam confortáveis com um modelo de regionalidade, de um órgão regional importante. Né? Inclusive, a sede do consórcio é propriedade de Santo André. Verdade. E a gente não cobra aluguel. Né? Então está lá, é uma propriedade nossa. Né? Vamos fazer uma reunião em cada cidade. É um modelo para enxugar gastos, não tem problema. Né? Acho que isso que precisa ser discutido, mas nós não podemos perder esse conceito. Enchente é questão regional, segurança é questão regional, mobilidade é questão regional, saúde. Se o ABC, você falou aí de pedidos por Dória, quando eu falei do remédio eu me empolguei, esqueci até de uma outra coisa que não custa nada, o CROSS, o Sistema de Vagas Regional do ABC. Hoje a gente responde para um sistema estadual que é da capital. Houve também um ensaio para fazer regional. Se a gente tiver um CROSS regional, a saúde do ABC é autossuficiente. Aí isso depende do Estado ou depende da organização do Estado ABC? E da prefeitura, mas é um custo baixíssimo, é só organização. Se a gente se complementasse, não precisa ter dermatologista ou neurocirurgião no Hospital de Santo André, no Hospital de São Bernardo, no Hospital de Serraria de Diadema, não precisa. Pode ter em um só. E aí, uma especialidade que não tem lá pode ter aqui e ninguém fica sem atendimento, se não tiver uma demanda muito grande. Né? Se a gente tiver isso medido por um sistema, é muito fácil. Eu tenho total convicção no que eu estou falando. O sistema de saúde do ABC, se fosse integrado, poderia atender a nossa população sem ninguém ficar em nenhuma fila. Com o Hospital Serraria, o Hospital Mário Covas, o Hospital de Clínica de São Bernardo complementando as redes municipais. Basta ele estar integrado e informatizado. E o CROSS faz isso. Papel. Carlos Carvalho. Ainda assim, nessa questão do consórcio, acho que outra coisa que caiu por decisão judicial, mas eu vejo que saiu da pauta do consórcio foi a questão da Agência de Desenvolvimento Econômico. Nunca mais se falou sobre o assunto, se ia voltar ou não, com um novo modelo, quem poderia bancar, como seria bancado. Isso também está na conta dessa questão dessas cidades que vão saindo, umas oficialmente, como o caso de Diadema, outras não oficialmente, Sim. mas não participando mais ativamente do consórcio? Eu sou presidente da agência. Né? Então, os sindicatos, associações comerciais, as universidades, algumas ainda contribuem, mas perdeu credibilidade. Né? Primeiro que era ela ligada ao consórcio e deixou de ser por uma questão jurídica, uma interpretação do Tribunal de Contas que nós já revertemos, mas aí como é que a gente vai pôr uma coisa menor dentro de uma coisa maior que não está se mantendo? Né? Então, arrumando o modelo do consórcio, automaticamente a gente arruma a agência, ou funde. Também não tem nenhum Sim. problema, a questão do desenvolvimento econômico pode ser tratada dentro de um grupo, de um GT, dentro do consórcio, e abre o consórcio para a universidade, para sindicato, nenhum problema disso. Se está todo mundo voltado para a geração de emprego, geração de renda, para a retomada do desenvolvimento, redescobrindo as vocações econômicas aqui da região, é o que a gente tem que fazer. Não pode ter vaidade. Tem agência, tem o consórcio, tem o outro. Se é hora de centralizar, para enxugar, vamos centralizar. O que a gente não pode perder são as questões. E a agência foi muito prejudicada. A agência nos últimos anos foi praticamente mantida pelo consórcio. Hoje mal consegue manter o consórcio. Né? Como é que você vai pensar? A gente está mantendo lá, a gente manteve ela viva. Né? Minimamente ali, os funcionários, todo mundo recebendo, com as universidades, com os sindicatos e com algumas prefeituras e associações comerciais. Mas é um momento que ela não consegue dar um próximo passo. Está muito limitada a essa questão do consórcio. Prefeito, só resgatando a questão rapidamente para a gente encaminhar aqui para o final da entrevista, a questão do PSDB, o senhor é uma liderança importantíssima dentro do PSDB, governa uma das maiores cidades do estado de São Paulo e a sua opinião sempre é muito repercutida dentro do partido. Ao longo da campanha, o senhor falou várias vezes
que o PSDB não tinha que entrar em divisão, se colocava sempre ali num lado, num perfil muito semelhante ao do ex-governador Geraldo Alckmin, inclusive coordenou a campanha do Geraldo Alckmin, e a gente viu um PSDB extremamente dividido na eleição desse ano. O prefeito de Santos vindo a público declarando voto no Márcio França, tivemos com o Pedro Tobias no começo da semana, olha, tem prefeito aí, como é o caso do Paulo Barbosa, nós vamos ter que tirar, vamos ter que expulsar do partido, porque essa situação é complicada. E vi já até na própria repercussão, tanto o senhor quanto o prefeito de São Caetano, falando que o PSDB tem sim que reavaliar, mas com calma, com cautela, foi a palavra que o senhor utilizou. E até mesmo no domingo, na festa do João Dória, eu mesmo relatava na transmissão que tinha sentido falta, por exemplo, da sua presença na festa da comemoração, da presença do prefeito Auríquio, que contribuíram, foram as duas cidades que o João Dória ganhou no segundo turno. O fato de não ir mostra um descontentamento com a postura de alguns do PSDB. Como é que o senhor vê esse novo momento? E mais do que isso, o João Dória mandou 2 recados na fala dele, que era um novo PSDB, que não tinha espaço para as velhas lideranças e que o PSDB não podia mais ficar no muro. Como é que o senhor vê essas declarações do Dória? Primeiro, eu acho que a poeira ainda estava muito alta, né? A questão das velhas lideranças, eu acho que ali era um momento, né, empolgação, tinha acabado de vencer a eleição, acho que tinha um pouco também de desabafar, né? Não acho que, que seja o melhor caminho. A questão de um novo PSDB, eu já disse aqui, eu sou a favor de discutir. Sou totalmente favorável, acho que a gente precisa fazer um congresso, rever o estatuto, algumas questões, acho que tem que atualizar. Você fala hoje do plano real, tem eleitor que não sabe o que é inflação, porque não viveu isso. Né? O jovem de 16 anos não viveu o período inflacionário, ele não sabe o que é no mercado hoje ser um preço e amanhã ser outro. Quando a gente fala que resolvemos a inflação, para muita gente isso não significa nada, então atualização sempre é necessária. Eu só não fui na festa porque eu acho que a festa é chata. Vou ser sincero aqui. Esse tipo de festa é muito chata. É um monte de gente. Eu estava com a Maria Carolina, eu tenho tão pouco tempo com ela, com a minha filha, né? Era domingo. Eu tinha prometido para ela que eu não ia trabalhar depois da eleição. Acabou o processo eleitoral. Nós ganhamos aqui em Santo André, eu comemorei em casa, mandei uma mensagem para o prefeito, para o governador. Ele me respondeu no próprio dia, né? Agradeceu, E eu me senti contemplado ali, a gente fez o trabalho, deu certo, né? Não precisa ficar saindo em foto, enfim. Não teve nada, não tem nenhum descontentamento. E com relação à divisão que você falou, eu acho que isso é consequência, não é causa. Nós temos que atuar na causa do problema, né, do PSDB. A gente tem que criar critério de fidelidade também. Eu não me conformo, por exemplo, não expulsou o Aécio e vai expulsar um prefeito que apoiou o Márcio França. O que é mais grave? Quer dizer, ser investigado, estar envolvido na Lava Jato, pode. Aí apoiar um prefeito de outro partido, não estou dizendo que está certo de apoiar, eu não apoiei o Dória. Não tenho nenhum problema com isso. Mas é o critério. Mas é um critério muito menos grave, se você for ver. Até porque o Márcio França era vice do Alckmin. Se teve algum desarranjo... Apoiou a campanha do Dória prefeito foi um desarranjo pontual, né, que é consequência de todo um processo que deteriorou esse discurso do partido. Eu falo da Aécio, mas tem o Azeredo. Eduardo Azeredo. A própria questão de participar do governo Temer ou não, ficou um partido rachado. Ficou um partido rachado. Então, essas definições elas precisam ser melhor discutidas para a gente criar critério. Acho que se a gente tivesse tomado as medidas lá atrás, não quer expulsar, porque pelo respeito tem o Aécio, suspende a filiação até ser julgado. Suspende. Se tivesse acontecido isso, duvido muito que algum prefeito ia apoiar outro, porque aí já estava dada a lição. Já teria dado o exemplo. Olha, andou fora da linha, nós somos diferentes. Agora, nós não fomos diferentes. Nesse Tem novo que fazer PSDB, uma autoculpa. qual que é o papel de Geraldo Alckmin? O papel de a gente também aprender com os acertos e com os erros. Foi uma campanha vitoriosa? Claro que não, longe disso. Temos que aprender com o que o PSDB errou, que não conseguiu fazer sua mensagem chegar e as pessoas... Teve um sentimento antipetista e as pessoas não ligaram esse sentimento ao PSDB. Por quê? Ele tem que nos ajudar a entender isso, mas ao mesmo tempo nos ajudar com as boas experiências, porque o PSDB, de novo, deu um banho no interior. E ninguém governou mais tempo o estado de São Paulo do que ele. Quer dizer, não dá para crucificar também o Geraldo, dizendo que ele fez tudo errado. Errou nessa eleição? Não tem nenhuma dúvida. Talvez não ele,
a campanha, né? Mas também a contribuição que ele deu, grande parte da eleição do atual governador, é por um legado tucano no interior que ainda faz as pessoas acreditarem, né? O Dória deu um banho no interior. A gente falou aqui na região metropolitana, só ganhou em Santo André e Mogi das Cruzes, das cidades maiores de 200 mil habitantes. Né? Na região aqui, só Santo André e São Caetano. Perdeu Guarulhos, perdeu Osasco, perdeu Caieiras, perdeu, enfim, São Bernardo, perdeu as cidades grandes aqui todas. Né? Mauá, Santo André e Mogi, conseguimos manter. Diadema perdeu por até mais elevado, né, do que a média. Perdeu na capital. 1 milhão de votos. 1 milhão, tem que rever. Tem alguma coisa errada, pô. A gente governa a capital e perde lá, o nosso candidato perde lá. Né? Então, eu acho que o Geraldo pode contribuir muito nisso. Nessa remontagem das experiências, desse legado, defender esse bom legado. Ah, precisa mudar? Não é tudo que funcionou? Claro que não. A relação do PSDB com os professores da rede é péssima. A relação do PSDB com os policiais é péssima. Nós temos que rever isso com essa transparência que eu estou falando aqui. Né? Policiais todos estavam com o Márcio. Não querem nem ouvir falar de PSDB. Né? Foram até simbolizados pelo Major Olímpio. Né? Que até exagera um pouco. Mas é isso. Acho que a gente está num momento que, se a gente souber tirar desse momento um aprendizado, a gente pode dar o próximo passo. Se ficar guerreando, se ficar buscando culpado, se ficar expulsando indiscriminadamente, mas o que fazer com o prefeito que expulsou? Leva para o executivo. Dá o direito ao contraponto, ao argumento. E se executivo... Eu acho que se eu fosse votar, eu votaria pela expulsão. Não estou aqui falando isso aqui e falar, você vai proteger. Não é isso. Só que eu acho que o processo precisa ser melhor construído e atuar na causa. A partir do momento que a gente tem um regimento, tem um estatuto, e tudo que for fora dali, a gente der os exemplos, isso não aconteceria. Volta aqui no passado. Se tivesse punido o Aécio, se tivesse punido o Azeredo, duvido que o partido aqui em São Paulo não ia ter 100% de apoio para o Dória de prefeito. Duvido. Então, dá mau exemplo, dá brecha. Eu vou para cá, o outro vai para lá, e aí o partido acaba se dissolvendo e chegando nessa situação que você disse de um total fragmentação. Legal. Prefeito Paulo Serra aqui conosco, eu sei que o nosso relógio aqui, o nosso tempo está esgotado para a nossa entrevista. Mais uma vez quero agradecer a gentileza. Obrigado. Prefeito, deixá-lo à vontade para as considerações finais e só pedir também para reforçar para o pessoal a mensagem em relação ao IPTU. A gente fez cobertura, fizemos matéria aqui desse ano, o prefeito já encaminhou a Câmara Municipal para 2019, tinha gente perguntando quanto vai ser inflação, não vai ser? Fica à vontade para as considerações e para reforçar a mensagem em relação a isso, prefeito. Obrigado, eu queria agradecer a você que está em casa, você que está nos assistindo, primeiro pela compreensão, pelo apoio à nossa gestão, por acreditar em Santo André. Eu sou um andreense, filho de andreense, casado com andreense e pai de andreense. Costumo dizer que pode ter alguém tão andreense quanto eu, mas é difícil. Né? E eu tenho muita certeza que a cidade está no caminho certo, que a gente vai ter uma Santo André aí, com o passar do tempo, cada vez melhor, e a mesma certeza que eu tenho de que falta muita coisa ainda. E vocês, a grande maioria das pessoas, têm compreendido, têm nos apoiado, né, têm dado novamente o voto de confiança aí durante o mandato, e é isso que a gente quer. Com relação ao IPTU, reposição da inflação. Apenas isso. Né? A gente entende o momento econômico, precisa ser feita uma atualização da planta, mas com muita cautela, parcelado, com muita calma, não vai ser feito agora, não dá para fazer isso às pressas. Quando a dose do remédio, apesar de ser um remédio, quando a dose é exagerada, o remédio pode virar veneno, foi o que aconteceu no ano passado, né? E por isso que a gente reviu com tranquilidade, com muita humildade. Né? Nesse ano que vem, só a reposição inflacionária. Aproveitar também, né, a audiência para dizer que nós estamos com o programa Renegocia, que dá uma oportunidade excelente das pessoas que tiverem dívidas com a cidade, quitar suas dívidas, em até 3 vezes zero de multa, zero de juros, atualização praticamente zero, dá uma oportunidade muito grande, conta de água também, o Semasa lançou o Renegocia do Semasa, a gente aprovou, quero aqui agradecer em nome do presidente da Câmara, do Almir Cicotti, a todos os vereadores que votaram. Então hoje nós temos uma oportunidade aí também, você que tem alguma dívida com a Prefeitura, de pagar essa dívida em condições excelentes, parcelamento em até 60 vezes. É claro que aí tem juros e multa, mas
muito subsidiado, muito menor do que o parcelamento normal que tem na prefeitura, né? Então, essa questão tributária está muito equalizada na cidade. E aproveitar também, convidar você que é lá da região do Bom Pastor, Scarpelli, para comparecer no sábado. Eu sei que é uma emenda de feriado, mas quem não tiver a oportunidade de viajar, tiver na cidade, várias atividades e conhecer o novo padrão Quali Saúde que a gente tem implementado aqui na saúde da cidade. No mais, agradecer a vocês pelo espaço, parabenizar novamente pelo trabalho e dizer, como está no nosso material de sempre, que o trabalho não para. Legal, prefeito. Obrigado, prefeito Paulo Serra, sempre atento, atendendo o chamado, falando do cenário da cidade de Santo André, prestando contas do mandato à população e também, claro, avaliando essa conjuntura, essa nova configuração política a partir do resultado das urnas do último domingo. Obrigado mais uma vez, prefeito. Obrigado, assessoria. Obrigado, pessoal. E, rapidamente nós vamos aqui, antes de encerrar, trazer a notícia aqui do dia em relação a essa operação da Polícia Federal. A gente acompanhou muito de perto lá em São Caetano.